Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre 6 fatos bizarros sobre a Black Friday. Tá vendo isso? Cara, tem um vídeo. O primeiro caso aconteceu em 2012 na cidade de Springfield, em Massachusetts. O cara viu uma promoção de uma TV tava super barato na Black Friday e ele tava doido pra comprar essa TV. Só que ele tava tendo que cuidar da criança de 2 anos, que é filha da namorada dele, e já era 1h30 da manhã. Mas ele não quis nem saber, ele botou a criança no carro e foi pra Black Friday, 1h da manhã, comprar a TV. Pronto. Não. Até aí tudo bem, o problema é que ele deixou a criança sozinha no carro e não imaginaria que ficaria horas na fila. Pra piorar, o animal esqueceu que foi de carro pra loja e foi pra casa a pé com a TV nas costas, deixando a criança sozinha no estacionamento. Cortou uma parte, cara. Esqueceu de falar que depois que ele comprou a televisão... O que você falou, cara? Tava bom! Como é que alguém consegue esquecer o carro com a criança na loja? O cara não se deu conta, tipo, ele foi de carro e voltou a pé, e sem a criança. Chegou em casa e, tipo, cadê a criança? Tem alguma coisa, tipo, tá faltando alguma coisa. O segundo caso ocorreu em um supermercado em Detroit, em que um pacote foi deixado durante horas em um dos seus corredores. Ao invés dos funcionários abrirem a caixa e verem o que tinha dentro, tirar a caixa lá para poder liberar a passagem do funcionário, não, eles abriram a caixa e falaram assim, não cara, isso pode ser uma bomba. Eu vou ligar pro esquadrão de bomba agora, eu vou evacuar a loja, tirar todo mundo da loja na Black Friday e chamar o esquadrão de bomba. Conclusão, depois de terem chamado o esquadrão de bombas, a loja ter sido evacuada, descobriram que a culpa foi só de um funcionário que roubou produtos da loja, colocou dentro de um casaco, botou dentro de uma caixa e não falou pra ninguém. Tipo, imagina o prejuízo, cara, que esse cara, que esse filho da mãe, acabou causando dessa loja que ele trabalha. Porra, imagina a cara de paisagem de quem ligou pro esquadrão de bomba, imagina o que os caras falaram quando chegaram, a bronca que eles devem ter levado. O prejuízo que a loja levou foi gigante, cara, por causa de um filho da mãe. Em tempos de tumulto e promoções, se dá melhor aquele que dá uma proteção para sair na frente. Pelo menos é assim que o pessoal do nosso terceiro caso pensa. Na Filadélfia, uma mulher, após conversar com sua parceira de fila, descobriu que elas queriam comprar a mesma blusa. E naturalmente, ela foi e tirou a arma de choque e deu um choque, uma taserzada na sua amiga de fila. Tipo, como assim? Ai, gente, essa fila não anda. Ai, menina, e eu só vim aqui só comprar um vestido roxo. Viado, meu também é igualzinho. Jura? Edição limitada. Sério que é roxo também? É roxo, aquele... Ai, ai! Pra vocês terem noção, a loja não tinha nem aberto ainda. Nós estávamos na fila para entrar na loja. Mas o bom da história é que ninguém se ofendeu, só levemente chocado. O mesmo pensamento da mulher do caso anterior, só que no Brasil, o nosso quarto caso ocorreu em São Paulo. Uma mulher resolveu atacar seu concorrente de uma maneira bem peculiar, sacando o seu spray de pimenta do bolso e borrifando na cara de pelo menos 10 pessoas que estavam na sua fila à frente. O mais bizarro disso tudo é que as pessoas que foram atacadas não perceberam que tinha sido ela que tinha feito isso. Tipo, todo mundo tava lá cego, claro, que isso foi do além que veio isso. E ela foi pro caixa, comprou tudo que ela queria comprar e foi embora, sem acontecer nada com ela. As pessoas ficaram lá sofrendo de dor e não sabiam de onde tinha vindo. Eu sou mulher. No nosso quinto caso, ocorreu em 2012, quando o senhor
senhor de 62 anos foi comprar um radinho pro seu neto no Walmart. Após ficar 5 horas na fila, ele descobriu que não havia rádio algum na loja. O cara deve ter ficado muito puto, mas determinado continuou e foi para outra loja procurar o radinho. No caminho, ele ficou preso no engarrafamento. Aí ele foi olhar assim pra ver o que estava acontecendo. Aí lá na frente, tinha um carro andando muito devagar, na opinião dele. Ele andou pela calçada, até onde estava o carro andando devagar, saiu do carro, pegou a arma dele e começou a disparar em direção ao carro. Porém, para a má sorte do bom velhinho, havia um sargento passando ao lado do seu carro na hora e viu toda a cena. Resumindo, ao invés de comprar um radinho pro seu netinho, ele foi pra prisão ficar sozinho. Merda, cara. Então galera, esse foi o nosso segundo vídeo de vlog do canal. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo. Se não gostou do vídeo, curte aqui embaixo também, que ajuda pra caralho na divulgação. Segue a gente nas redes sociais, cara. Segue no Twitter, no Facebook, tá tudo na descrição aqui, galera.